Olá pessoal, então vamos para a nossa aula de Sociologia Jurídica. Hoje nós veremos um pouco da teoria do ordenamento jurídico. Vocês estão avançando, saindo do primeiro semestre, para ter uma ideia de como funciona o nosso ordenamento jurídico. A didática vai ser, vou fazer uma breve apresentação e vou colocar um vídeo de uma aula sobre a teoria do ordenamento jurídico de um professor de introdução ao estudo do direito, com palavras bem simples, ele utiliza para vocês saírem e terminar esse semestre em Sociologia Jurídica entendendo o que é um ordenamento jurídico. Bom, primeira coisa que eu posso falar para vocês, que toda a sistemática envolvendo o nosso ordenamento jurídico, o brasileiro, ele vem primariamente da Constituição Federal. A partir do artigo 59, há uma série de procedimentos que devem ser adotados para criarmos uma lei, por exemplo. O artigo 59 ele já estabelece que nós temos um ordenamento jurídico, que o topo é a Constituição Federal, e depois abaixo vem as demais leis. E todas essas leis, elas têm que estar de acordo com a Constituição Federal. Então isso forma um sistema. É impossível o legislador criar uma lei que não esteja de acordo com uma lei superior ou com a Constituição Federal. É impossível um funcionário, um chefe de uma repartição pública, emitir uma portaria que não esteja de acordo com uma lei ordinária, uma lei complementar ou com a Constituição Federal. Então, isso é um sistema. Por isso que nós temos, então, vocês vão falar seguidamente da questão de leis que são inconstitucionais, que nós vemos muito no Supremo Tribunal Federal, se julgando a inconstitucionalidade de algumas leis. Isso se faz porque nós temos um sistema jurídico. A lei não é sozinha, não é isolada, ela não pode ter vida própria isoladamente, ela tem que estar dentro do sistema jurídico. Então nós tivemos, por exemplo, considerado inconstitucional a condução coercitiva. Existia uma norma no CPP que dizia que o indivíduo que após intimado, se não comparecesse para prestar esclarecimentos, sendo investigado ou réu num processo, ele seria conduzido à presença da autoridade. Bom, num dos últimos julgamentos do STF, se declarou inconstitucional esse artigo do Código de Processo Penal, dizendo que ele não estava de acordo com a Constituição Federal, não estava de acordo com o artigo 5º, que permite ao acusado, ao investigado, permanecer calado. Então, por que ir ao órgão policial ou judicial ser conduzido se ele não é obrigado a falar? Então, notem que isso é um sistema jurídico, portanto, não tem como existir uma lei isolada. E todo esse sistema ele tem como ponto fundamental a Constituição Federal. Tudo que está abaixo da Constituição Federal tem que estar de acordo com a Constituição. Então, esse livrinho aqui que eu vou mostrar para vocês, do Teoria do Ordenamento Jurídico, do Norberto Bobbio, é um dos grandes livros que trata sobre o tema. Aqui está ele, Teoria do Ordenamento Jurídico, do Norberto Bobbio, é um professor italiano. Ele tem aqui como pontos, vou repassar com vocês, isso tudo vai ser visto depois na videoaula que eu postarei. Em primeiro lugar, da norma ao ordenamento jurídico. Então, nós temos que verificar, deve haver uma adequação da norma ao ordenamento jurídico. Há uma pluralidade de normas. Nós sabemos que existem muitas normas. E essas normas podem gerar conflito entre uma e outra. Então, tem que se adequar ao sistema, verificar qual é a norma aplicável dentro do sistema jurídico. A unidade do ordenamento jurídico. Então, quais são as fontes do direito? De onde advém a norma? Os limites materiais da norma, limites formais e a norma fundamental, a principal, no nosso caso, a Constituição Federal. O capítulo 13, esse livro, trata a coerência do ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico tem que ser coerente, eles têm que estar todo perfectibilizado entre si, para gerar o mínimo de lacunas, que são espaços abertos na norma, que o juiz não consegue decidir, porque não há uma norma adequada. Ele tem que fazer, então, um preenchimento de lacuna que nós chamamos de interpretação. Tem que se evitar as antinomias
eu tenho 2, 3 normas e todas em sentido contrário. Qual será aplicada? E como evitar isso no processo legislativo, né? O capítulo 4º trata a completude do ordenamento jurídico. E aí vem de novo tratar principalmente da questão quando as normas saem do Congresso Nacional, elas não têm como prever todas as situações que ocorrerão. É impossível o legislador prever tudo que o ser humano, tudo que uma pessoa que reside no Brasil fará. Então a norma tem caráter geral, né? E ela é um caráter que, ao ser praticada a conduta, poderá haver um enquadramento pleno do fato que o indivíduo realizou a norma, mas poderá ser o fato ser próximo, ser semelhante, parecido com a norma, mas não ser igual, porque é impossível ter uma norma para cada situação que o ser humano cometa, cada ato que o ser humano pratique. Então, por isso, há necessidade de interpretação, e essa interpretação, conforme nos ensina o professor Helene Streeck, deve ser de acordo com os princípios constitucionais. Então, o ordenamento jurídico ele tem falhas, sempre vai haver, por essa questão de não se poder o legislador prever todas as condutas que o ser humano praticará, e em virtude disso, então, haverá necessidade de interpretação. O ordenamento jurídico ele deve ser completo, mas certamente haverá essa interpretação para completá-lo. E o capítulo 5 trata as relações entre ordenamento jurídico. Pluralidade de ordenamentos jurídicos, vários tipos de relações entre ordenamentos, etc. Bom, o que tem que ficar bem claro é que um ordenamento jurídico ele é um sistema composto de várias normas, vários ramos do direito, e todos têm que estar de acordo com a Constituição Federal, que é um sistema. Então, o direito civil ele tem que se adequar à Constituição Federal. O direito penal ele tem que se adequar à Constituição Federal. Se nós analisarmos o artigo 5º da Constituição Federal, lá tem normas que vedam algumas leis a serem elaboradas no ramo do direito penal. Por exemplo, lá é vedado penas cruéis, pena de morte. Então, jamais poderá haver uma lei que haja pena de morte ou que haja previsão de penas cruéis. Lá no artigo 5º da Constituição Federal, há uma determinação da criação da lei dos crimes hediondos. Então, o legislador criou uma lei para os crimes hediondos. Vejo, então, que há uma integração entre a Constituição e as demais normas. A Constituição é a norma fundamental. Tudo que vem abaixo tem que estar de acordo com a Constituição. Então, isso é um sistema. O legislador não pode criar uma norma isoladamente sem observar esse sistema jurídico. Certo? Então, acompanhe o outro vídeo que eu estou postando e depois resolva o TDE. E boa semana a todos.